Gênesis capítulo 32. Disse assim o texto da palavra de Deus: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecesse. Tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amados irmãos, nessa noite tão especial, nessa noite em que o Senhor está neste lugar e nós não podemos deixar de ouvir também a sua voz. Já cantamos, já louvamos a Deus, já oramos. Muitos de nós também nos pranteamos na presença de Deus, agradecendo e pedindo perdão pelos nossos pecados. Agora, vamos aprender um pouco da palavra de Deus, lições de uma vida com Deus. Dentro da vida com Deus, cada um de nós extraímos lições preciosas. Nós aprendemos na nossa vida com Deus, no dia a dia, lições preciosas. E essas lições, nós não as guardamos só para nós, elas servem de exemplos também para outros. E é isso, meus amados irmãos, que serve a vida de Jacó para nós nessa noite. Muitos de nós aqui conhecemos a vida ou a história de Jacó desde a sua meninice, desde a sua infância, ou até mesmo antes do seu nascimento. Nós já conhecemos a história de Jacó. Muitos de nós, mas outros ainda talvez não tenham muito conhecimento da história de Jacó. Vou pôr uma vírgula aqui e vou pedir aos irmãos, principalmente os oficiais, que não me deixem sair daqui sem receber o irmão Gabriel. Era para ter feito agora. Olhei para ele ali e falei: Gabriel, esqueci de recebê-lo em pública ou na presença da igreja, né? Já foi recebido no conselho. Aí já está recebido, né? Mas depois nós vamos recebê-lo publicamente aqui. Então, meus amados irmãos, Jacó teve uma vida de constantes lutas, muitas lutas, o que não é diferente de você, o que não é diferente também de nós todos. Cada um de nós temos a nossa história, e dentro da nossa história nós vivemos momentos difíceis, passamos por lutas, passamos por tribulações, passamos por momentos até que dá vontade de desistir, jogar a toalha, como diz alguns, pendurar a chuteira e dizer: não dá mais, eu desisto. Não é assim que muitos fazem? Jacó, desde o ventre materno, ele luta pela vida.
Jacó aprendeu a duras penas que as coisas feitas de maneiras erradas sempre vão exigir de nós reparações. Sempre vai exigir uma reparação, sempre vai exigir uma mudança. Quando nós fazemos coisas erradas e o reconhecemos que o fizemos, então nós precisamos correr e fazer os reparos dos estragos que nós causamos ao fazer coisas erradas. Jacó, então, meus amados irmãos, teve que fugir de casa, da casa dos seus pais, passou uma boa temporada fora de casa, e a sua volta para casa foi marcada por experiências profundas, de angústia, de temor, momentos difíceis, iniciado na luta com o anjo no vale de Jaboque. O seu desejo era ser abençoado. O desejo de ser abençoado de Jacó foi maior do que a ansiedade de encontrar seu irmão Esaú, enquanto saía ao seu encontro. E aquilo, se nós lermos todo o contexto de Gênesis 32, nós vamos entender que aquela ansiedade estava consumindo a alma de Jacó. Como o texto é longo, nós demos uma cortada nele, mas os irmãos terão aí a oportunidade de dar uma olhada na história de Jacó, indo ao encontro do seu irmão Esaú. Depois de, então, esses anos todos ausente. Nesse encontro, então, meus amados irmãos, o curso da vida de Jacó mudou. O curso da vida de Jacó, que era cheio de trapaças, de enganos, de erros, foi transformado ao ponto do seu próprio nome ser mudado, segundo o texto em que nós acabamos de ler. Mudado de Jacó para Israel, que significa, como diz-nos o texto, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Então, esse é o significado do nome Israel em Jacó. Como príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevalecesse. Portanto, meus amados irmãos, em primeiro lugar, queremos ressaltar que as nossas lutas começam muito cedo. As nossas lutas começam cedo, como as lutas de Jacó. Diz-nos, então, o texto de Gênesis, no capítulo 25, e nós precisamos dar uma olhada nesse texto do capítulo 25, principalmente nos versos 21 a 26. Gênesis, capítulo 25, dos versos 21 a 26, diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora, presta atenção, olha aí, 22. Os filhos lutavam no ventre dela. O que vocês entenderam aí? Os filhos lutavam no ventre dela. Eu fico imaginando as pesadas que eles davam um no outro. E aí, a barriga dela provavelmente ficava estufando, não é isso que faz? Um sozinho lá, a gente já vê o pezinho, já vê a mãozinha, não é assim? Pensa dois, olha aí. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim, ela, angustiada por aquela briga constante dos dois no seu ventre, diz, se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. O que a Rebeca fez? Consultou o Senhor. E aí vem a resposta do Senhor. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprido então os dias para que desse à luz, eis que se acharam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão,
segurava com a mão no calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Por quê? Vamos ver por quê? Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Como nós dissemos no domingo passado, não é isso? Nós falamos sobre isso no domingo passado, que ele foi pai já com 60 anos de idade. Então, meus amados irmãos, nós vimos que, em primeiro lugar, destaca-se que a luta de Jacó começou ainda no seu nascimento. No seu nascimento já começou ali a sua luta, e essa luta permaneceu com o seu irmão Esaú. Assim, então, meus amados irmãos, aquela palavra ou aquela profecia dada à mãe de Jacó foi se cumprindo ao longo do tempo. 2 gerações há no teu ventre. 2 gerações há no teu ventre. 2 nações sucederão de ti. Revelando então, meus amados irmãos, dentro desse contexto, que Deus é Senhor da história. Que Deus, na sua soberana, ou dentro da sua soberania, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. 2 povos, 2 histórias. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias atuais. Esses 2 povos continuam em briga até os dias de hoje. Brigaram dentro do ventre, começaram a briga dentro do ventre. E continuam brigando até hoje. Continuam com problema até hoje. Meus amados irmãos, em Gênesis, no capítulo 25, no verso 23, está escrito que essas nações, então, seriam divididas, ou essas nações dividiria o mundo, racharia o mundo ao meio. Vocês estão me entendendo, sim ou não? O mundo hoje está dividido entre essas 2 nações, Israel e o resto do mundo. O Oriente inteiro lá. Pensa. Então, meus amados irmãos, a soberania de Deus está relacionada agora, olhando para Israel, com aquela aliança do capítulo 17 de Gênesis, que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, de que seria o seu Deus, de que o abençoaria todos os dias da sua vida. Assim, então, meus amados irmãos, quando nasceu Ismael, em Gênesis 16, o filho que lhe nasceu foi segundo a carne, não foi segundo o propósito de Deus. Mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso continuou no seu projeto de criar uma nação através de Abraão, um povo para si. Assim, então, no capítulo 17, no verso de 4 a 6, Deus mostra aí a sua soberania divina. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, uma aliança perpétua. O que seria então uma aliança perpétua, meus amados irmãos? Uma aliança que não tem fim. E ele diz mais. O que é que ele diz mais para Abraão? Eu vou ser o seu Deus. Eu vou ser o seu Deus. E o Deus da sua descendência. Até o Senhor Jesus Cristo usou esta palavra quando ele se dirigiu a Zaqueu. Esse também é filho de Abraão. Olha, muitos e muitos anos depois. E até hoje, o Senhor tem gerado filhos a Abraão. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, a soberania de Deus está relacionada também com o seu propósito. O nosso Deus tem propósito. O Senhor já havia falado com a mãe do menino. E ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus junto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Romanos no capítulo 9. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço.
Assim, então, a escolha do crente, meus amados irmãos, em Jesus Cristo, independe do que ele é ou do que ele faz. Embasa-se única e exclusivamente no propósito gracioso e soberano de Deus. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês pertencem a esse Deus de Abraão. Assim, então, meus amados irmãos, na confiança de que a palavra de Deus é infalível, de que a palavra de Deus é plenamente digna de confiança, e assim podemos orar com a convicção de que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, Efésios 3, verso 20. Assim, então, o segundo ensino, meus amados irmãos, que nós podemos aprender dessa luta de Jacó, que continua até os dias de hoje, que essa luta que é permanente, que essa luta que é cotidiana, que essa luta que é dia a dia, e eu estou repetindo, meus amados irmãos, para poder fixar na nossa mente que todos os dias nós vamos ter algum tipo de luta para lutar, algum tipo de obstáculo para romper, algum tipo de dificuldade para nós vencermos, todos os dias da nossa vida. Então, porque essa luta, diz o Senhor Jesus, que ela nunca vai cessar enquanto nós estivermos aqui na terra. No mundo tereis aflições. Se Jacó, então, nos ensina que a luta dele começou no ventre, a luta de Jacó continuou com o seu sogro. Olha o capítulo 29. Capítulo 29 de Gênesis. Um pouquinho mais à frente do capítulo onde nós lemos, no capítulo 29, está Jacó agora, a partir do verso 21. A partir do verso 21. Jacó sofrendo com o seu sogro aí, ó. Disse Jacó a Labão: dê-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ele prometeu trabalhar 7 anos em troca da esposa que lhe era então formosa aos seus olhos. Aí o que Labão fez? Fez a festa de casamento do Jacó. Pensa. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, deu um banquete, uma festa, e de noite, quem é que foi para a cama com o Jacó? Foi a Lia, a irmã. A irmã. Ele entregou ela para Jacó. E então, quando acordou Jacó, viu a Lia na sua cama. E aí ele foi lá falar com o sogro: que é isso que você fez comigo? Não te serviu eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos. 14 anos trabalhando. Concordou Jacó, e se passou então essa semana desta, e Labão deu por mulher a Raquel, sua filha. E aí ele vai contando aí os detalhes dessa entrega de Raquel para ser a esposa de Jacó. Aquele então que agia com desonestidade, aquele que passava os outros para trás, aquele que a Bíblia diz que era enganador, mas a Bíblia diz que eles vão enganando, mas sendo enganado. O Jacó também foi enganado pelo seu sogro. E na lei de Deus está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem... Vocês podem falar comigo? Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Cuidado com aquilo que você está plantando.
Porque Deus não muda a sua colheita. Você vai colher exatamente o que você planta. Quantas vezes, meus amados irmãos, nossas orações têm sido prejudicadas exatamente pelo egoísmo que nos faz enganar os outros. Nós enganamos os outros com muita facilidade. Mas se não houver arrependimento em nosso coração, os outros também vão nos enganar. Nós também vamos ser enganados. E o que o texto nos ensina, meus amados irmãos, é que nós precisamos reconhecer os nossos erros. Precisamos reconhecer os nossos erros, para nós não sermos enganados. E o pior, diz Hebreus 12, dos versos 4 a 13, enganados com a permissão de Deus. O próprio Deus permitindo que a gente passe por essas situações. Jacó, então, foi enganado pelo seu sogro. No casamento, capítulo 29, de 21 a 30. Assim, então, meus amados irmãos, o texto relata que Jacó amava a Raquel. Depois vem, amados irmãos, outras complicações para a vida de Jacó. Ciúmes, competições, engano de novo. Por que ciúmes? Porque ele amava quem? A Raquel. Mas o sogro dele deu para quem? A esposa para ele? A Lia. Mas ele amava a Raquel. E a Lia tinha ciúme da Raquel. Pensa, que situação difícil para aquele homem. Mas o texto não para por aí. O texto não para por aí, meus amados irmãos. E agora quem engana a Jacó é o próprio Deus. Você quer ver? Versículo 31 do capítulo 29. Até Deus engana Jacó. Veja o texto comigo, verso 31. Vendo o Senhor que Lia era Tá não aí? Não, para vocês verem. Aí, ó. Lia era o quê? Fê-la. Quem é que fez ela ser fecunda? Ao passo que Raquel, o que Deus fez? Tornou-a. Você ama mais a Raquel do que a... você vai ficar humilhando a sua outra mulher? Então tá, vou cuidar do seu caso. Vou cuidar de você. E aí continua o texto dizendo, concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubi, depois outro filho, e depois outro filho, e depois outro filho. E Jacó continuava na mesma pegada, não mudava de ideia. Pensa, que situação difícil, meus amados irmãos. E nós sabemos muito bem. Aqui diz Jacó, você sabe, meu sogro, com que empenho eu tenho te servido. Depois ele conversa com as suas esposas. Vocês sabem que eu trabalhei muitos anos para o seu pai, mas o seu pai tem me enganado durante todos esses anos. O seu pai já mudou o meu salário 10 vezes. Mas sempre ele mudava, aumentando o salário? Diminuindo. Não, você está ganhando muito, diminui mais um pouquinho. Não, você está levando muita vantagem aí, deixa eu tirar mais um pouquinho de você. Senhor amado. Terceiro ensino, meus amados irmãos, que eu quero que a gente aprenda com Jacó, é que nas lições de uma vida com Deus, Jacó lutou desde o seu nascimento. Jacó foi enganado pelo seu sogro. E depois Jacó ainda tem que lutar, sabe com quem? Com Deus. E essa vai ser a pior luta. Você lutar com outras pessoas, você enganar e ser enganado, parece assim que é fácil lidar com isso para algumas pessoas. Mas vai ter um dia que você vai encontrar com Deus. O seu vale vai chegar. E esse dia você vai ter que experimentar o peso da mão de Deus sobre a sua vida. E o texto nos diz, a partir do capítulo 32,
do versículo 22 em diante, que ele estava lá regressando à sua terra, depois de ter falado com Deus, depois de Deus ter orientado ele, volta para sua casa, eu já pacifiquei o seu irmão, volta para lá, porque eu quero que vocês façam as pazes. Deus falou com Jacó. Se você ler o começo do texto, você vai ver. Deus falou com Jacó, volta para sua casa, eu serei contigo, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, vá. E assim então, meus amados irmãos, Jacó, que havia saído de casa sem nada, a Bíblia nos diz que ele saiu de casa apenas com um cajado em suas mãos. Agora Jacó volta ou regressa para sua casa totalmente diferente. Ele saiu como filho pródigo. Não, ele saiu diferente, né? O filho pródigo saiu rico e voltou pobre. Jacó saiu pobre e voltou rico. Assim então, havia ainda no coração dele muito medo. O medo o consumia. Olha o verso de 9 a 12 da sua Bíblia. E ele levou então, Jacó então com tanto medo, muito medo. E o medo de Jacó fez ele orar a Deus. Pensa, ó Deus de Abraão, Deus de Abraão, meu avô, Deus de Abraão, Deus de Isaac, meu pai. Olha a oração dele, está no texto. Olha que coisa mais interessante. Assim então, meus amados irmãos, Jacó agora quer consertar os seus erros cometidos no passado, erros cometidos contra seu irmão. Jacó agora quer reencontrar o seu irmão, mas ele precisa de ter ideias, porque ele não sabe como que o seu irmão vai recebê-lo, e ele precisa aplacar a ira do seu irmão. Então, quando você tem alguém que você vai precisar acertar uma situação difícil, como é que você resolve isso? Orando, e ele já orou. Pronto, já orou. Agora ele quer dar para o irmão dele? Presente. Eu vou mandar presente para ele, para aplacar a ira dele. Porque daí, quando eu encontrar com ele, ele já está mais mansinho. Deus, porém, meus amados irmãos, diz-nos o texto, no verso 4 do capítulo 32 de Gênesis, Deus já havia colocado paz no coração de Esaú. Deus já havia aplacado a sua ira contra o seu irmão. Deus já havia reconduzido o coração de Esaú a uma perfeita paz. Porque amados irmãos, quando Deus entra na nossa vida, Ele faz isso conosco. Ele transforma todo o nosso ser, Ele transforma o nosso caráter, Ele muda os nossos pensamentos, Ele muda as nossas atitudes. Quando Deus realmente entra na nossa vida, Ele nos torna uma nova criatura, Ele nos torna uma nova pessoa. Quantas vezes as nossas suposições e pensamentos negativos nos causam temor? Nós temos muito mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos. Nós, às vezes, confiamos, mas desconfiando. Se perguntar para nós, você confia em Deus? Confio, não é assim? Então, vai na força do seu poder. E aí, o que você faz? Vou não. Então, meus amados irmãos, nós confiamos realmente naquele que pode todas as coisas? Nós realmente confiamos naquele que muda os corações das pessoas? Nós confiamos naquele que transforma a mente? Nós confiamos naquele que transforma as circunstâncias difíceis? Será que nós realmente confiamos? Nós temos alguns exemplos. Jesus anda com os seus discípulos, Jesus conversa com os seus discípulos, Jesus diz aos seus discípulos, olha, eu vou morrer. Jesus falou com os seus discípulos que ele ia morrer, sim ou não? Sim, muitas vezes, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus falou isso com os seus discípulos, sim ou não? Sim, todo mundo sabia que Jesus ia ressuscitar ao 3º dia. E depois que Jesus morre, o que eles fazem? Ficam todo mundo incrédulo com estas palavras do Senhor Jesus.
Olha o que diz as mulheres quando foi ao sepulcro domingo pela manhã. Elas estão caminhando, trilili, trilili, batendo papo. E a mulher gosta de conversar, não é assim? Elas estão indo para o sepulcro, sim ou não? De manhã. Estão indo para o sepulcro. As mulheres. E vão batendo papo. E nessas conversas, uma olha para a outra e diz assim, a gente está indo, mas quem é que vai tirar a pedra? Quem que vai tirar a pedra? Olha só a incredulidade do coração. Quem vai tirar a pedra? Meus amados irmãos, a pergunta nossa é a mesma. Quem vai nos ajudar? Quem vai me socorrer? E nós sabemos que o poder de Cristo ressurreto já havia solucionado o problema daquela pedra anteriormente. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já não estava mais lá. Meus amados irmãos, durante os anos de vida de Jacó foram anos marcados por muitos sofrimentos, enganando e sendo enganado. Mas nesse último ponto, diz-nos a Bíblia que ele teve um encontro com Deus. E daquele encontro com Deus marca o início de uma nova história para a sua vida. E é aqui que eu quero chegar, meus amados irmãos, porque a partir de hoje, se você realmente tiver um encontro pessoal com o Senhor, você vai sair daqui transformado. Você não vai mais sair a mesma pessoa. Aqui no texto diz, não te deixarei ir se não me abençoares. Quantos de nós realmente queremos essa bênção do Senhor para a nossa vida? Muitos de nós entramos nessa igreja apáticos. O culto está acontecendo, mas nós estamos no mundo da lua. De 10 em 10 minutos nós saímos por aquela porta e vamos lá para fora, fazer o quê? Não sei. E o culto está acontecendo. Eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar nessa noite. Eu quero ser abençoado nessa noite, nesse lugar. Fala comigo, Deus! Rasga minha alma, corta-me! Mas eu não quero sair desse lugar sem ser tocado pelo Senhor, sem ser transformado pelo Senhor, sem ser mudado pelo Senhor. Meus amados irmãos, Deus quer que nós recomecemos. Deus quer que nós reiniciemos a nossa vida. Deus quer que nós lancemos sobre Ele toda a nossa incapacidade, toda a nossa miséria. Deus quer que nós lancemos sobre Ele a independência total. Quando Deus luta conosco, meus amados irmãos, o desejo de Deus não é nos destruir, não é acabar conosco. O desejo de Deus é te fortalecer, o desejo de Deus é te transformar, o desejo de Deus é te mudar. Se entregue, confia, lance. Deixa Deus te cortar. Meus amados irmãos, o texto nos diz que Jacó se apegou a Deus, agarrou com Deus. Eu fico imaginando naquela noite, trevas por todos os lados, e Jacó agarrado com Deus. Nós devemos nos apegar a Deus, nós devemos confiar completamente no Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, assumir o posicionamento de Jacó. Nos momentos de medo, nos momentos de conflitos, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada diária, nós precisamos fazer isso com fé, na certeza de que Deus vai nos abençoar. Jacó estava ali enfrentando os seus medos, está enfrentando o seu passado, está enfrentando os seus erros, ele sabe que as circunstâncias são drásticas
e que elas podem comprometer toda a sua estrutura. Ela pode, quando nós estamos errados, os nossos erros comprometem-nos completamente. Mas os nossos erros não comprometem somente a nós. Os nossos erros comprometem a nossa família. Os nossos erros comprometem as pessoas que nos cercam. Os nossos erros comprometem a nossa igreja. Meus amados irmãos, muitas vezes enfrentamos lutas cruéis, sangrentas, lutas mortais, situações que nos lembram dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas culpas, e o medo se apodera de nós, e nos sentimos impotentes, e aí começamos a pensar, eu estou passando por isso, sabe por quê? Sabe por que eu estou passando por isso? Eu sei por que eu estou passando por isso, Deus. Foi porque aí você começa a lembrar, não é isso? Todo o seu passado começa a passar na sua frente, diante daqueles problemas difíceis que você está enfrentando. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que quem tem alguém que já fez esse sacrifício, não precisa ter mais esse medo. Eu tenho alguém que já fez esse sacrifício por mim. Eu tenho alguém que morreu na cruz. Eu tenho alguém que se entregou por mim e que me lavou de todos os meus pecados, de todas as minhas culpas e de toda a condenação. Quando Ele recebeu no seu corpo, no madeiro, a nossa condenação, então nós devemos nos apegar a Jesus, o nosso Salvador. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Suas promessas são eternas. O seu cuidado é infalível, a sua paz é garantida, sua salvação é eterna, a sua graça nos basta. Ele levou sobre si todas as nossas mazelas. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus amados irmãos, a lição que nós devemos aprender é que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. As suas promessas são fiéis, as suas promessas são verdadeiras. Ele diz que estaria conosco todos os dias até a sua volta gloriosa. Quando confiamos em Deus, Ele não apenas resolve os nossos problemas, sejam eles de relacionamentos, sejam eles quaisquer que forem. Deus também transforma o nosso caráter. Deus muda a nossa identidade. E eu quero perguntar para você nessa noite: tem alguém aqui que deseja ser completamente mudado? Tem alguém aqui que deseja que a sua vida realmente se torne uma nova vida, uma nova pessoa? Jesus Cristo pode transformar você. Jacó foi transformado, diz-nos a Bíblia, que ele foi transformado em Israel. Em Israel. Que quer dizer alguém que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Para você prevalecer, você precisa também dessa mesma disposição. Você quer ser transformado? Sim ou não? As coisas, meus amados irmãos, nunca mais serão as mesmas. A sua vida nunca mais será a mesma. Quando nós temos um encontro pessoal com o Eterno, com o Todo-Poderoso, com o Senhor do Senhor, com os Reis dos Reis, nós passamos a viver uma vida do não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei porque Deus me amou, eu não sei porque Deus cuidou de mim, eu não sei porque Deus resolveu me salvar, eu não sei porquê, eu só sei uma coisa, em quem eu tenho crido, e estou bem certo, que Ele é poderoso, que Ele é poderoso. Cantemos o hino 105.
E que Deus muito nos abençoe. Amém?